Deus é bom e paciente. Nós ouvimos neste longo trecho do Evangelho de hoje, Jesus compara o reino de Deus, o reino dos céus, com uma semeadura. O mundo é um campo misto, no qual o trigo e o joio se misturam. O bem e o mal convivem. Interessante que Jesus deixa bem claro já desde o princípio que tudo aquilo que sai da mão do semeador, ou seja, de Deus, é coisa boa. Não é Deus quem semeia a má semente. Não é o semeador quem coloca a semente ruim. Mas a pergunta que nos vem sempre é: de onde vem o mal? Quantas pessoas já se perguntaram sobre isso? Quantos já escreveram muitos tratados, muitos livros, expondo suas ideias sobre de onde vem o mal? Se Deus criou um mundo bom e por amor, por que existe nele o mal? E Jesus vai contar então esta parábola. O inimigo semeou um joio no meio do trigo. O joio é um tipo de trigo degenerado, é um trigo que sofreu uma mutação e se tornou um trigo ruim. Tanto é que no joio havia a possibilidade, de certos fungos se instalarem no joio, na planta do joio, e eles acabam comprometendo então toda a plantação, tanto o joio como o trigo, se transforma como um agente de uma praga para a plantação do trigo. E as duas plantas, o joio e o trigo, inicialmente elas são praticamente iguais. É só depois, quando começa a aparecer a espiga, que então se consegue distinguir, este é o trigo e esse outro é o joio. Então os empregados perguntam ao seu patrão: queres que vamos arrancar este joio? E arrancar o joio era a prática mais comum. Você não deixa o joio e o trigo crescer até o momento da colheita. Por quê? Se o joio é um agente que pode transmitir uma praga, enfim, infestar toda a plantação, não tem por que deixar até a colheita, vai comprometer a colheita. Então, era a prática de ir arrancando, no meio, quando os dois já estavam meio se diferenciando, ir arrancando no meio da plantação, tirando o joio para que ele não comprometesse mais. Mas esse patrão é diferente. O semeador dá uma resposta diferente: não arranquem, porque ele se preocupa com a boa semente que foi semeada. Pode ser que ao arrancar, ao extirpar o mal, numa confusão ainda de quem é quem, você arranque também a semente boa. Então esse patrão aqui age de uma maneira meio que ilógica, mas ele visa preservar a boa semente. Ele visa dar um tempo, para que as coisas se definam. Com isso, Deus nos pede também para nós termos paciência, enquanto nos esforçamos para ser um bom trigo que alimenta o mundo sedento de Deus. Ao invés de nós nos escandalizarmos com o mal, por que há tanta maldade? Por que há tanta violência? Hoje nós somos convidados, a nos esforçarmos para o bem. O mal diminui quando nós formos bons também, quando nós fizermos o bem. Quando nós semearmos a semente do bem, a semente do mal vai perdendo espaço. Então o convite de Jesus para nós hoje não é para ficar na postura de vítima, por que há tanta maldade no mundo? Mas para nós nos empenharmos em sermos bons, em fazermos o bem e termos paciência. Quem deve julgar é Deus, e no momento certo Ele vai julgar. Cortar o joio é uma ação divina, não cabe a nós.
Vai ter o momento certo que Deus vai julgar. Depois ainda Jesus conta mais 2 parábolas para mostrar como que o reino de Deus, ele acontece no meio de nós. A primeira parábola, a da semente de mostarda. E aqui, quando a gente para ler o texto assim com calma, algumas coisas chamam a atenção. Por que Jesus fala que um semeador, alguém, plantou somente uma semente no meio de todo o seu campo? Não tem muita lógica, né? Quando alguém vai semear um campo, vai semear o campo inteiro. Por que somente uma sementinha de mostarda? Aqui Jesus não está falando, de agricultura, mas Jesus está mostrando como que é o dinamismo do reino de Deus. De uma sementinha de mostarda que ela mede 1 milímetro de diâmetro, parece um cisco, um pozinho. Ali dentro tem um dinamismo que, colocado na terra, se cultivado, ela cresce e se torna uma árvore de 2 a 3 metros de altura. E uma árvore na qual os passarinhos, então, vêm se abrigar, vêm fazer o seu ninho. Então, quem se deixa transformar pelo reino dos céus também é assim. Pode ser que aos olhos do mundo não vai ter fama, não vai ter o prestígio que o mundo coloca, mas está fazendo o bem, sem interesse, sem querer fazer nenhum tipo de propaganda. Também a parábola do fermento. O fermento age às escondidas, sem que ninguém perceba. E, aliás, o fermento nem deve ser percebido, porque quando a gente erra um pão, aí quem já errou um pão? Ou foi fazer um bolo e colocou fermento demais? Aí você vai tirar uma fatia assim, parece uma vela, Dá para fazer uma vela, colocar um pavio e acender. Gosto de fermento é ruim. E quando falta fermento, o que acontece? Não cresce, Fica aquela coisa baixo, às vezes até uma pedra dá para dar na cabeça de um. Então o fermento ele tem o poder, mas ele não pode aparecer. Ele só vai ser bom quando ele cumpre a sua missão, que é fazer aquela massa crescer. Ele tem que desaparecer para que a massa possa então estar boa. E aqui Jesus exagera na parábola, porque 3 porções de farinha na época, no tempo de Jesus, essas 3 medidas de farinha serviria para fazer um pão de 50 quilos. Então só se tivesse uma padaria, Mas aqui Jesus está querendo mostrar a força que o fermento tem. E assim é a força do reino de Deus. Age escondido, age no silêncio, mas está ali transformando, está ali fazendo acontecer, mesmo que às escondidas. Para fermentar o mundo, devem descobrir o fermento escondido, olhar para a semente no campo, mergulhar na verdade que Jesus revela com sua vida e com seus ensinamentos. E isso começa pela escuta atenta da palavra. O discípulo de Jesus que não ouve a sua palavra, que não se dedica a escutá-la, que não se dedica a lê-la, precisa mudar enquanto é tempo. Não dá para dizer que eu sou católico só porque eu fui batizado, e depois eu volto para a catequese empurrado, depois para o casamento talvez. Não, Jesus não quer esse tipo de discípulo. Aliás, para esse Jesus fala bem claro, Querem ir embora também? Podem ir. É preciso tomar a decisão de conhecer o Mestre, de escutar a sua palavra, de deixar que Ele nos transforme. Meus irmãos e minhas irmãs, agora é tempo de paciência, mas também tempo de semear o bem. O julgamento cabe a Deus. O que nós temos que aprender, talvez, com essa parábola é que nós temos que queimar a palha do nosso egoísmo. Essa palha também trabalha como um joio. Ela atrapalha a nossa vida,
a nossa doação ao reino de Deus, a nossa fé. Então, o egoísmo, de nós queremos tudo para nós, nada para os outros, de eu querer somente ficar fechado, deve também ser queimado, deve também ser colocado para fora. Devemos nos abrir ao poder do amor de Deus. A fé não pode ser vivida somente quando tudo vai bem. É fácil, Quando tudo vai bem, quando a religião é triunfante, é poderosa. É bom viver a fé desse jeito. Mas Jesus mostra para nós que a fé tem que ser vivida a cada dia. E a perseguição por fazer o bem é uma das medidas. Se nós sofrermos perseguições por termos feito o bem, é porque nós estamos no caminho de Jesus. Se nós não sofremos nenhuma perseguição, é sinal que ou nós estamos fazendo o bem, ou alguma coisa de errado tem aí. E na primeira leitura que nós ouvimos do livro da sabedoria, nos fala da maneira que Deus domina o mundo. Nós falamos de reino de Deus, reino dos céus, mas como é que é o reinado de Deus? Deus reina pela sua misericórdia. E de modo especial, Deus tem uma atenção pelo ser humano. O ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança, e o ser humano também que é o único capaz de pecar, o único capaz de rejeitar o seu Criador, o único capaz de não querer o convite à comunhão com o seu Criador, somos nós, os seres humanos. Em Deus se harmonizam justiça e misericórdia. Deus é justo, mas a justiça Ele exerce nos ofertando o seu amor, até o fim, até o último instante. Mas também isso aqui não é uma desculpa para a gente se tornar desleixado, então Deus vai perdoar, posso fazer o que eu quiser, levar a vida do jeito que eu quiser, que no final Deus é aquele pai pamonha que vai aceitar tudo e vai dizer que está tudo certo. Não. Deus nos ama, Deus nos dá as oportunidades, mas as escolhas quem tem que fazer somos nós. Ele está o tempo todo nos orientando, está o tempo todo nos dando a boa semente. Mas nós também precisamos fazer a escolha. Nós precisamos querer isso que Deus está nos ensinando. A justiça de Deus, ela é um ensinamento, é uma pedagogia, não visa a condenação, mas quer a correção do ser humano, para que o ser humano viva em plenitude, para o amor pelo qual foi criado. Deus não tem prazer em condenar ninguém, até porque o ser humano é a obra da sua mão. Quem tem prazer na condenação é o diabo. O diabo, quanto mais pessoas ele desviar, quanto mais mal ele semear no coração das pessoas, mais feliz ele fica. Mas Deus não. Deus se alegra quando os filhos voltam para casa. Ele é o Pai misericordioso. E na segunda leitura, São Paulo aos Romanos diz que a salvação não é pura obra humana, mas a salvação é dom de Deus. E Deus nos salva por amor que Ele tem a nós. Essa salvação foi nos dada por Jesus. Mas a santificação, ela é feita em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a nos conformarmos à vontade divina. Porque o Espírito sabe como é difícil para nós também. O caminho da transformação, o caminho de abandonar o homem velho e se revestir do homem novo, é difícil. Por isso que Ele manda o Espírito para que venha em socorro da nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos. Talvez estamos tendo mais dificuldades, é porque ainda não estamos dando espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Outros espíritos estão comandando a nossa vida. Sem a ajuda do Espírito Santo, São Paulo vai dizer que nós nem saberíamos sequer rezar a Deus. Não saberíamos, porque é o Espírito que nos revela o Pai. Como é que a gente vai rezar para alguém que a gente não conhece?
O Espírito Santo nos ajuda até mesmo na oração, a reconhecermos que Deus é o nosso Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que lembremos sempre, tenhamos sempre essa certeza no nosso coração: Deus sempre cuida de nós. Mesmo que às vezes as sementes do mal nos façam desacreditar, mas Deus sempre está semeando o bem. Seja vocês também, sejamos nós também, sementes do trigo e não do joio na plantação do Senhor.